Paz, amados, neste dia nós vamos meditar na terceira parte do capítulo 3 de Malaquias. Vamos orar. Senhor Deus, vem nos dar sabedoria para ler e compreender a Tua palavra nessa hora. Vem nos mostrar, Senhor, a Tua vontade. Vem, Senhor, nos dar revelações do céu, através do Teu Espírito Santo, para entender e compreender a Tua palavra. Meu Deus, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos, que possamos ouvir, entender e compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O terceiro tema desse capítulo 3 é a diferença entre o justo e o perverso. Versículo 13 diz assim: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. O povo tinha dito essas palavras, falado que era inútil servir a Deus e que não tinha adiantado nada para eles ter cumprido os preceitos deles, os preceitos dele. E o Senhor falou que essas palavras foram duras para ele ouvir. Versículo 15. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Olha só o que eles estavam dizendo. Que felizes eram os soberbos, os que cometiam impiedade, e que eles tentavam ao Senhor e escapavam, que o Senhor não trazia castigo para eles. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Eu creio que os que temiam a Deus comentavam entre si o que os outros que não temiam estavam falando a respeito de Deus, de servir a Ele e do que estavam pensando sobre isso. Deus com certeza ficou muito triste com as palavras dos que não temiam a Ele, tanto é que Ele diz que foi duro ouvir. Continuando o verso 16 diz assim: Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Isso foi o que o Senhor disse em troca do que eles estavam dizendo, que era inútil servir Ele. Ele disse que havia um memorial escrito diante dele, para que eles se lembrassem daqueles que se lembram do nome dele, dos que temem a Ele. E essas pessoas eram para ele um tesouro particular, um tesouro precioso. E que ele ia poupá-los no dia que ele preparou. E que ele ia fazer diferença entre aqueles que eram justos e que eram perversos, que serviam a eles e que não serviam. Tudo isso para mostrar para o povo que não era inútil servir a Deus. E essa foi a resposta que Deus deu para eles. Eu creio que ainda há um memorial diante de Deus para que Ele lembre daqueles que servem a Ele. Deus não esquece, mas creio que há um memorial. Como creio que Deus poupa os que temem a Ele de muitas coisas más. De acordo com o que nós acabamos de meditar e ler, nós vamos fazer oração. Senhor, faz
mesmo essa diferença entre aqueles que te servem e aqueles que não te servem. Meu Pai, que o teu Espírito não nos deixe esquecer o teu nome, e nem que venhamos a ser levados por conversas de pessoas que duvidam das tuas promessas e de ti como Deus e Senhor. Pai, poupa-nos das mazelas deste mundo, não porque sejamos melhores, mas porque temos lembrado de ti, e a tua palavra nos garante que o Senhor iria nos poupar. Obrigada, Espírito Santo, por nos fazer lembrar de Deus e ter fome e sede da palavra dele. Em nome de Jesus oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Que você possa meditar essa palavra neste dia, que você possa entregar ao Senhor esse momento como oferta a Ele, uma oferta de gratidão.